Oi, oi, galerinha do 7º ano, vamos lá, né? Vamos iniciar a semana com mais uma videoaula. Essa videoaula, ela correlaciona, né, o assunto anterior das videoaulas passadas, que é sobre a Contra-Reforma, o domínio da Igreja Católica. Mas deixando de lado um pouquinho essas disputas, né, em torno da religião, em torno de uma política, e vamos lá para um processo mais ameno, né? Um processo de muito glamour, né? Que é o período do barroco, a arte barroca e a religiosidade, isso na Europa. Porque vocês vão estudar depois essa mesma arte no Brasil, a influência, né, da arte barroca no Brasil. Então vamos lá. Como é que surge, né? Qual foi o período que surgiu? Sem deixar ainda aquele contexto da Contra-Reforma da Europa, nós vivenciamos essa arte no século XVII. Quem foi? Quem são as pessoas responsáveis, né? Foi na cidade, né, de Roma, com os papas, que esse movimento, né, essa arte, ela vai muito mais além do que um estilo artístico. É um estilo realmente de vida. Por quê? Porque aí nesse período há um aprofundamento católico. Como assim, professora? Aprofundamento católico? É aí que a Igreja Católica ela vai se consolidar mais e mais pela questão artística. Lembra lá na última aula que a gente falou que com a Contra-Reforma, qual era o objetivo da Igreja? Que não houvesse a expansão do protestantismo. De que forma? Atraindo essas pessoas para as igrejas cada vez mais. Claro que vamos deixar de lado os dogmas e vamos aprofundar. Quem é que não gosta de ir para uma igreja monumental, uma igreja rica, né? Em expressão. É isso que eu vou demonstrar com vocês. Qual foi o intuito desse aprofundamento católico? Então, qual foi a influência? Usando como uma forma de expressão, que era a mensagem religiosa na Contra-Reforma. Disso aí, vocês vão observar algumas características dessa arte barroca. Essa arte barroca que ela não pode ser desvinculada com a religião, obviamente, mas a arte ela também tem outras características dentro do conceito de escultura, do conceito de arquitetura religiosa. Então vamos primeiro uma característica geral, né? A característica geral do barroco. Primeiro, obviamente, o exagero. Por que eles primavam pelo esse exagero? Obviamente, com o exagero, as pessoas, sem precisar estar bem próxima, elas já estavam vendo como era essa arte. Um ponto principal. Grande número de detalhes também. Eles primavam por detalhes, que esses detalhes eles teriam que ser vistos a longas distâncias. Outra também, a sensação de movimento de profundidade. Isso aqui eu já vou falar quando a gente for observar na questão arquitetônica, que foi o que mais foi difundido, essa característica. A expressão marcante também de jogos de luz, que é o ponto claro, o escuro. Isso quando a gente vai observar algumas imagens, né? Algumas telas de pinturas, é que vocês vão observar como essa técnica ela foi importante, porque antes desse contexto barroco, as imagens eram muito imagem enigmática, né? Muito escura. Então aqui é onde vai entrar o jogo de luz, que é o ponto claro para o escuro. Por que é que teve essas características? Qual foi o objetivo? Eu disse que o objetivo geral era trazer, né? Era fazer com que essas pessoas, essas católicas, se consolidassem mais e mais dentro da religião. Mas também havia uma dualidade vivida pelos europeus, que era o conflito entre a fé e a razão. É o que a gente diz. Eu não posso. Um cientista, ele é contrário a um religioso, porque um prima pela razão e outro prima pela fé. Então era esse jogo que estava ocorrendo nesse período da Europa, no século XVII. E daí é que houve, para isso acontecer, teve as suas particularidades, era o que iam diferenciar a razão com a fé. Então, qual é a característica do barroco? Primeiro, predomina as emoções e não racionalismo. Olha aqui que eu falando, fé e razão.
O FEC vai se caracterizar com o quê? Com as emoções, não é isso? Então, a busca também de efeitos decorativos. Quanto mais coisas decorativas, mais esse efeito visual, né, que atrai as pessoas. Eu tentei mostrar aqui, porque eu esqueci até do nome. Que hoje a gente utiliza, né, para dar uma luz. Só que vocês observem as colunas retorcidas, as curvas que eram muito presentes. O entrelaçamento entre a arquitetura tem que ser entrelaçado. A arquitetura tinha que estar muito junto com a questão escultural, né? E há pinturas com efeitos ilusionistas. É quando a gente vai falar aqui no jogo de luz do escuro para o claro. A impressão de você estar vendo algo, mas aquele algo não era o que estava representando, era algo ilusionista. Na escultura, a característica, o que caracterizou foi a extrema dramaticidade e grandiosidade. As esculturas eram grandiosas e tinham um efeito até mesmo visual, um efeito da fisionomia dramática. Outro destaque, aqui quem se destaca, no livro de vocês traz, observem no livro as duas imagens que tem, de uma escultura do italiano Gian Lorenzo, que ele foi um importante que se destacou na escultura barroca. E na arquitetura, né, obviamente, aonde é que vai se destacar? Os palácios, as igrejas. E o que é que eles utilizavam para esse destaque, né? A utilização era sempre de materiais como mármore e como ouro, que criava, né? Havia uma criação de ambientes com muitos detalhes. E essa criação resulta numa sensação de luxo, e não é uma sensação não, viu? Se vocês observarem em imagens da internet, não é uma sensação, é uma evidência que havia o luxo e havia muita riqueza. No livro de vocês vão observar que tem uma imagem, né, que vai retratar o que era essa sensação de luxo, na verdade, sensação no luxo, no Palácio de Versalhes, na França. Então, é isso que vocês vão observar da arte barroca do século XVII. Então, até a próxima aula. Tchau!